Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, queridos, para o nosso exemplo, para a nossa vida hoje. Essa série extraída de personagens da Bíblia que tem, meus irmãos, por objetivo nos ensinar dos erros e acertos dos personagens bíblicos, né? Para que possamos aprender. Tudo que foi escrito para o nosso ensino e admoestação foi escrito e nós devemos, queridos, observar. Amém? Na manhã de hoje nós queremos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 10, versículo 40, que nos diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Amém? Hoje, querido, nós queremos falar sobre Marta, a irmã de Maria e Lázaro, né? Morava em Betânia. Jesus se hospedou várias vezes na casa dessa família. E que nós podemos, meus irmãos, aprender a respeito, qual a lição que Marta passa para a nossa vida. Observando esse versículo, a primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo é que aprendemos, meus irmãos, uma inversão de prioridades na vida de Marta. Marta, ela prioriza exatamente detalhes da casa, do seu entorno, da arrumação, e faz disto a sua prioridade. E além disto, ela exatamente deseja, meus amados irmãos, que a prioridade dela seja também a prioridade de Maria, ao ponto, não é, dela expressar a Cristo isso, não é? Exatamente porque Maria estava sentada aos pés de Cristo ouvindo e ela estava fazendo os seus serviços, não é? Então é a primeira coisa, né? Uma inversão de prioridades e desejar que os outros tenham como prioridade o que era prioridade para a vida dela, para o ponto de vista dela, não é? É a primeira coisa que eu vejo na vida de Marta. Segunda coisa, meus irmãos, o texto diz que ela estava distraída. Distraída. Essa palavra distraída, quando nós vamos a fundo, fala exatamente de alguém que foi puxado, foi arrastado, não é? E é isso que estava acontecendo, na verdade, na vida dela. Jesus estava na casa dela, estava hospedando Cristo, Jesus estava ensinando e ela estava distraída, estava longe, não é? Então, queridos, eu vejo o perigo das distrações. O perigo das distrações, ainda tendo Jesus perto, as distrações podem nos levar a prioridades erradas e podem nos afastar do melhor ou do que é prioridade para Jesus, né? E vejo também, meus irmãos, o melhor que ela perdeu. Ela não soube, devido a distrações, exatamente experimentar o que era melhor. E o que era melhor não era o que ela pensava. Não era o que ela estava fazendo, é o que Maria estava fazendo. Ou seja, era estar aos pés de Cristo e ouvir a sua voz. Nós podemos aprender, meus irmãos, da vida de Marta. Quais são nossas prioridades? O que nós priorizamos na nossa vida? O que é mais importante para nós? Não podemos deixar que nenhuma atividade roube a nossa comunhão com Cristo. Não podemos permitir que nenhuma distração roube a nossa oportunidade de estar aos pés de Cristo. Não podemos permitir que nenhuma distração, ainda que seja para servir a Cristo, nos roube o nosso tempo aos pés de Cristo. O tempo de ouvir,
Tenhamos cuidado com o ativismo, porque o ativismo ele pode roubar a nossa devoção, a nossa vida devocional, pode roubar a nossa vida de comunhão e pode roubar a nossa oportunidade de crescer. Como assim, pastor? Crescer ouvindo a Cristo. E se uma coisa hoje é necessária na geração que estamos vivendo, é fugir das distrações, de coisas que podem ficar para depois e ouvir a Cristo. Aproveitar a boa parte, o melhor. Então que aprendamos de Marta hoje e façamos de nossas prioridades o que na verdade é prioridade para Cristo. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, voltaremos com um exemplo para nós hoje de mais um personagem da Bíblia Sagrada para você. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus Cristo. Amém?